Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Apresentando Sons com o Lucas Bittar. Eu sou o Lucas Bittar e antes de começar eu queria fazer só algumas observações. Que eu montei o Instagram e tudo mais, e esse é o terceiro episódio que eu faço depois que eu criei o Instagram. Então eu tenho colocado esses pequenos vídeos que a ideia, na verdade, é trazer vocês pra cá pro YouTube, né? Ou sair daqui, se estiver vendo no Instagram, né? Sair do Instagram e assistir no YouTube, que aí sou eu falando durante 3 horas seguidas aí sobre um som. Quem tiver paciência e tiver afim de ver, tô brincando, não são 3 horas não, mas são vídeos longos, por isso que eu não posto inteiro no Instagram, porque não faz muito sentido. Acho que a galera não, não consumiria esse tipo de conteúdo no Instagram. É, eu acho que é isso que eu queria falar só. E se você tá vendo no YouTube e não me segue lá no Instagram, faz isso, lucasbitar.music. Tô lá, eu posto alguns teasers dos episódios. Também tô postando um pouco eu tocando, um ali, num lugar ou outro, mas acabo postando no YouTube também. Então Bom, fica ao critério de vocês aí, só queria passar essa mensagem. É, Espero que a galera esteja visitando o YouTube a partir do Instagram, que essa foi a ideia de ter criado. É, Bom, mas vamos pro episódio. Hoje eu vou falar da, da maior artista, né, da atualidade, né, uma estrela pop aí que tá gigantesca há muito tempo, que ela é mais conhecida como Taylor Swift. É, eu comecei a ouvir as coisas da Taylor Swift, acho que foi mais ou menos no começo do ano passado. Eu tava numa pira de começar a escrever música e tudo mais, aí eu tava trocando ideia com um amigo meu, com o Bruno Cantarim, e aí ele falou, cara, você já viu um documentário que tem dela no Disney Plus? É ela falando de um disco lá que ela gravou e tudo mais. Eu fiquei curioso e falei, putz, vou dar uma olhada. E cara, é um documentário sensacional. Ele fala sobre o oitavo disco dela, de estúdio, né? Que é o Folklore, que é o meu favorito. Eu até tenho a pulseirinha dela aqui, ó. Já fui no show da Taylor também. É maravilhoso. Mas enfim, falando do documentário, ele é muito legal, cara. Ele chama Folklore e The Long Pond Studio Sessions, porque ele foi gravado num estúdio histórico, cara, que fica no norte do estado de Nova York, assim, e chama Long Pond, por isso que chama Long Pond Studio Sessions. Ele fica isolado, assim, no meio do mato, puta lugar legal, e o disco que ela lançou em 2020 foi durante a pandemia. Ela gravou os vocais, assim, na casa dela em Los Angeles, e teve dois caras que ajudaram ela na produção, que é o Jack Antonoff e o Aaron Dessner. O Jack Antonoff é um produtor fudido de hoje em dia, assim, o cara é meio que um Max Martin, ele tá produzindo toda essa galera nova, tipo Kendrick Lamar, Sabrina Carpenter, Sam Vincent, Lorde, Gracie Abrams também, que eu adoro, essa menina também é fudida, vou fazer um episódio dela em breve. Então ela gravava as vozes e aí mandava pros caras e ia fazendo todo o rolê lá e produzindo esse disco que é o Folklore. E o documentário é muito interessante porque ela regrava essas músicas nesse estúdio de uma maneira super simples. Ela no violão, ela no piano, o Jack Arnoff tem hora que ele tá no piano também, tem hora que tá no violão, mesma coisa do Aaron Dessner também. Então ficou uma versão bem enxuta, assim, bem focada nas letras, cara, que são letras muito legais. E na verdade, foi o negócio que me chamou a atenção, assim, que eu tava nessa pira de escrever, e ela que escreve as letras dela. Então ela sabe o porquê, ela tem o motivo e tudo mais, e aquilo chamou muita atenção. E eu pirei, cara, pirei. Falei, puta, essa mina é foda. Eu só conhecia de nome, assim, não conhecia muita coisa. E acabei mergulhando no trampo dela, assim. E foi maravilhoso, cara, porque eu me identifiquei demais com muitas das letras dela. É muito inspirador, assim, a forma que ela escreve. Ela é muito criativa. Ela cria essas praticamente imagens, cara, com as letras que ela escreve, que na verdade é o som que eu vou falar hoje, que não tá no Folklore. Ele é. Ele tá, na verdade, no Red,
que ela lançou em 2012. O som que eu vou falar hoje é All Too Well, que é um som maravilhoso que ela lançou no Red de 2012. Mas eu só queria fazer uma apresentação breve dela, né? Que é, bom, ela nasceu na Pensilvânia em 89. E uma curiosidade, né, que o Taylor dela, na verdade, é uma homenagem ao James Taylor, né, que é um cantor e compositor americano, muito famoso e tal. Que eu achei muito engraçado. Eu tava pesquisando hoje e vi essa informação, achei legal compartilhar com vocês. Ela começou a carreira musical dela muito cedo. Ela gostava, fazia cover e tudo mais. Com 11 anos, ela foi para Nashville tentar entrar nessa cena country, né? Que é um lugar que bomba muito a música country. Então ela tinha cover de Dolly Parton, Dixie Chicks, era a pegada dela, né? E infelizmente essa tentativa dela não teve sucesso por um tempo, né? Mas aos 13 anos ela conseguiu fechar um contrato com a RCA Records. E cara, daí pra frente ela aí lançou o disco, né? O Taylor Swift, que é o primeiro álbum que chama Taylor Swift, que é uma pegada extremamente country. Ganhou vários prêmios. Ela foi tipo a pessoa mais nova a ganhar prêmio, não sei o que, muito legal. E aí depois o segundo disco foi o Fearless, que ela lançou em 2009, que aí, cara, foi onde ela estourou. Porque nesse disco tem o Love Story, que é o som que mais bombou nela, assim, dela, e tirou ela dessa cena country pra virar uma artista pop. Porque aí ela quebrou barreiras, assim, ela começou a atingir uma galera que ela nem imaginava. E depois desse sucesso aí ela nunca mais parou, cara. Aí lançou mais um monte de disco. É, hoje ela tá em turnê, né? Que ela tá no. Tipo, a turnê que arrecadou mais grana, assim, na história da música, que é o Eras. Que chama Eras justamente porque ela vai caminhando por todo esse catálogo dela. É muito legal, eu consegui ir no show dela no Allianz lá em São Paulo. Valeu muito a pena, eu curti demais. Teve a abertura da Sabrina Carpenter, que na época eu não sabia quem que era. Hoje já me familiarizei muito mais com o som dela, que é muito legal também. Mas não manjava, assim, eu falei, putz, não sei o que é essa menina, vamos ver ela que é, e depois vamos ver a Taylor, que é o que eu tava esperando, né? E um puta de um showzaço. A turnê nos Estados Unidos arrecadou mais de 4 bilhões de dólares. E ela move a economia do país, assim, porque, cara, a galera vai até a cidade pra ver, então ganha muito essa parte de hotelaria, né? A parte do turismo ganha muita grana e ela ganhou uma grana violenta. E uma coisa muito legal que ela fez, ela no final da turnê americana, ela doou para todo mundo que participou da tour, toda a equipe, ela doou 100 mil dólares para cada pessoa, cara, para copeira até o produtor, o cara que mexeu na mesa de som, não sei o que, ela doou 100 mil dólares para cada um. Ela gastou num total aí de 54 milhões de dólares para dar esse agradecimento pra galera que participou dessa turnê dela nos Estados Unidos. Então, uma menina que, cara, eu admiro bastante, assim. A galera tem muito preconceito, né? Uma loirinha fazendo coisa. Cara, eu não olho assim a artista, eu quero ver a arte mesmo que eles fazem. E ela, realmente, na minha opinião, né? Eu acho que ela faz uma arte brilhante, assim, com muito amor mesmo. Ela gosta de fazer isso. E eu acho muito, muito legal, cara. Claro, é uma marqueteira, manja muito, né? De divulgar, de fazer essas trends e tudo mais. Porém, a arte fala por si só, né? Uma menina que sabe muito bem o que ela tá fazendo. E, e como eu falei, a gente vai falar de All Too Well, que, de novo, né? Só pra recapitular, tá no disco Red, que ela lançou em 2012. E, cara, que é uma música ela é muito mais do que uma simples música, assim, né, cara? Ela é um hino, né? É uma obra-prima que ela encapsula a dor e a beleza de um amor perdido. Tem essa coisa que falam, né? Tipo, os críticos e os fãs especulam que essa letra, né? Essa música foi inspirada no relacionamento que ela teve com o ator, com o Jake Gyllenhaal em 2010, que foi super intenso, foi super curto e tal,
mas que deu muita merda e tudo mais. Falam que é isso, mas ela nunca confirmou, então eu não vou falar que é sobre ele. É, e teve um negócio muito interessante, que essa música ficou ainda mais forte em 2021, quando ela começou a lançar os Taylor's Version. Porque teve um tempinho atrás, eu não lembro direito a história, tem um documentário no Netflix que explica muito bem isso, eu assisti, mas eu agora não tô lembrado. Mas o cara vendeu os direitos da música dela para uma outra gravadora, para uma outra empresa. E ela ficou puta com isso, porque os caras não avisaram. E aí ela foi muito sagaz, assim, ela falou, vendeu meu direito? Beleza. Eu que escrevi, então a propriedade intelectual é dela. Cara, ela regravou tudo, 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 tudo com, com a idade que ela tá agora. Então é muito legal ouvir ela cantando músicas antigas agora mais velha, assim. É muito legal dar um outro significado pra música. E quando ela lançou Outwell, ela tava numa entrevista e ela falou que quando ela tava gravando esse som na real acabou tendo 10 minutos. Só que para pôr no disco não ia dar certo, ia ficar inviável, então ela cortou. Só que depois que ela falou essa história, os fãs ficaram em cima, falaram: Fia, quando você vai lançar essa versão de 10 minutos? A gente quer ouvir. E ela aproveitou em 2021, quando ela começou a fazer esse Taylor's Version, ela lançou o Red, Taylor's Version, com a versão de 10 minutos de Outwell, e ainda por cima lançou um curta-metragem, que é brilhante também, recomendo demais assistir. É o som tocando e as cenas acontecendo, assim, muito legal, muito bem feito. Ela que dirigiu o curta. Então é uma menina muito foda, assim, muito talentosa, muito animada com a arte que ela faz, né? Bom, vamos falar da música aqui. A versão que a gente vai ouvir hoje é de um Tiny Desk. Para quem não conhece Tiny Desk, é uma é um tipo de apresentação que a NPR, que é uma rádio, né, uma rádio pública, que acho que eles estão, acho que é em Washington, se não me engano, eles têm um escritório que eles levam o artista lá da maneira mais crua possível e o artista faz um som lá. Cara, são shows maravilhosos, maravilhosos, eu recomendo demais. Quem não conhece, vai no YouTube e coloca lá Tiny Desk, que vai ter o artista fudido fazendo som. Eu amo o Tiny Desk da Alicia Keys, é muito legal. O da Taylor eu já vi 300 mil vezes. Cara, tem. Nossa, tem muita coisa boa, cara. Tem até o último que. Não o último, né? Mas um dos mais recentes. O Milton Nascimento com a Esperança Spalding. É espetacular, vocês têm que ver. Então é um negócio com uma curadoria muito impecável. A mixagem fica animal, animal. Então eu recomendo e é o som que a gente vai ouvir hoje, essa versão. Espero que vocês gostem. Deixa eu parar de falar aqui porque essa música é muito boa. Vamos nessa. Here's a sad song about fall. Through the door with you, it was cold. Something about it felt like home. Somehow when I left my scarf there at your sister's house, and you've still got it in your drawer even now. Your sweet disposition, my wide-eyed gaze, was singing in the car, getting lost upstate. Autumn leaves falling down like pieces into place. I can picture it after all these days. Cara, que letra, né? Ela, como eu falei, ela é muito brilhante nessa coisa de com as palavras ela
montar um quadro, né? Montar uma imagem. E essa música, ela navega nessa dualidade de um amor que, embora intenso e apaixonado, ele carregava essa semente do fim. Ela e aí criando essas imagens vívidas, né, e sensoriais, ela tenta levar a gente para essa situação que ela tava e que claramente deixou marcas profundas nela, tanto que ela tá revivendo aquilo, criando essa cena pra gente, né? Essa parte do cachecol esquecido, as folhas de outono caindo e o aconchego, né, de um quarto frio, ela tá revelando a, a beleza e ao mesmo tempo a melancolia de um relacionamento fadado ao fracasso. Que ela tá falando aqui na letra, né? I walked through the door with you, the air was cold. Tipo, eu passei pela porta junto com você e o ar tava gelado. But something about felt like home somehow. Tipo, mas algo me fez parecer me sentir em casa, né? E aí ela fala aqui, né? And I left my scarf there at your sister's house. Que é, eu deixei meu cachecol na casa da sua irmã. E tem até uma curiosidade, porque a galera, o Jake Gyllenhaal, ele tem uma irmã. E a galera enche o saco dela, né? Perguntando dessa coisa do cachecol. Acho que tem até uma entrevista dela, não lembro aonde, mas eu assisti esses dias. Ela falando, cara, a galera surta, assim, quer saber se eu escondi o cachecol. É muito engraçado essa história. Mas enfim, ela tá criando essa imagem pra gente e deixando claro, né, que a gente tentou e o negócio não deu certo, mas vamos continuar aqui. I know it's long gone and that magic's not here no more. And I might be okay, but I'm not fine at all. Oh, 'cause there we are again on that little town street. You almost ran the red 'cause you were looking over at me. Wind in my hair, I was there. I remember it all too well. Muito linda, né, cara, esse verso, né? Que ela tá reconhecendo que já faz um tempo que isso aconteceu, né? And it's all gone and the magic not here no more. Tipo, eu sei que isso foi há muito tempo e que a magia não está mais aqui. And I might be okay, but I'm not fine at all. Tipo, eu poderia estar bem, mas eu não tô nada bem. E ela tá tentando dizer também, de uma certa forma, que o cara, né, a pessoa, o parceiro dela, seguiu a vida e ela ainda tá nessa cura, né, tentando se curar, né. Então a música explora como o tempo pode ser um remédio cruel, né, ele curando algumas feridas, mas também aprofundando outras, que é o que ela tá tentando passar nesses versos aqui. Muito. Puta, e é muito legal, cara, ela só no pianinho ali, que ela fala no começo do Tiny Desk, de falar, cara, eu quis fazer a coisa mais enxuta possível porque eu queria passar para as pessoas justamente a forma que eu componho, que é justamente ela no piano, ela no violão, uma coisa super crua, e depois entra toda a parte, né, sintetizador, as coisas para criar a música pop, que é o carro-chefe dela. Mas eu acho essa versão muito legal e ela tá cantando com muito sentimento, assim, um negócio que sei lá, talvez ela ainda sinta, né, essa dor, por mais que o tempo passou e tudo mais. A gente pode se relacionar com isso, né, cara, de um relacionamento que você teve e foi super intenso, e aí o negócio não deu certo, você fica se perguntando o que eu fiz errado, o que a gente poderia ter feito diferente para esse negócio não ter desencadeado como desencadeou, né? E sei lá, pensando aqui na minha vida mesmo, tipo, às vezes a gente vai com tanta sede ao pote, né? De falar, putz, é isso aqui, encontrei, não vou largar mais. Você talvez deixa de ser você para você agradar uma pessoa, você acaba se perdendo, né? E que eu acho que ela passa isso nessa letra.
Na versão de 10 minutos, que a gente não vai ver aqui, que ela fez a versão mais curta aqui, ela entra em muito mais detalhe, assim, que é muito legal. Eu recomendo demais ouvir a versão de 10 minutos. E a gente se identifica cada vez mais, cara. Da gente se questionar onde a gente errou. É muito legal, cara. Eu ouvi. A Taylor Swift meio que me acompanhou numa época que eu tava numa fossa fodida. Eu me identificando com a letra, assim. Foi uma experiência muito, muito interessante, né? E de novo mostra como a música ajuda a gente em momentos difíceis. Pode ser em momentos alegres também, que você vai, puta, curtir e tal, e quando tá na fossa, você ouve, você se identifica, você começa a refletir sobre. Então, muito das letras dela, e ela mesma fala, né? Ela falou, cara, eu sou especialista em escrever sobre término, né? E ela até brinca nesse show da NPR, que ela fala, pô, numa entrevista me perguntaram, ô Taylor, o que você vai escrever se um dia você for feliz? Aí ela para, pô, verdade, cara, eu não sei o que eu faria. Tipo, ela brincando com isso, né? Eu falo, pô, eu sou especialista em escrever coisa de término. E, claro, não só de experiências pessoais dela, que ela também fala na entrevista, de falar, cara, eu lia muito livro, né? Muitas histórias, porque ela começou a escrever letra muito nova, então não tinha experiência pessoal dela, experiência própria. Ela ia lendo e adaptando, igual que eu falo do The Warning também, das meninas são novas, elas vão escrevendo coisas, às vezes sim, de experiência própria, mas também coisas fictícias que elas vão lendo e vão criando histórias pertinentes a elas, assim, né? Muito, muito interessante. Vamos continuar aqui. Photo album on the counter. Your cheeks were turning red. You used to be a little kid with glasses in a twin-size bed. Your mother's telling stories about you on the t-ball team. You told me about your past, thinking your future was me. I know it's long gone, and there was nothing else I could do. I forget about you long enough to forget why I needed you. 'Cause there we are again in the middle of the night, dancing around the kitchen in the refrigerator light. Putz, essa parte também muito... Deixa eu só ver um negócio aqui. Down the stairs. Ah, tá certo. Esse outro verso aqui, né? Tipo, photo albums on the counter, your cheeks were turning red. Tipo, os álbuns de foto no balcão, suas bochechas estavam ficando vermelhas. Tipo, ela tá contando de novo, né? Criando uma outra imagem dela na casa do cara, a mãe dele mostrando fotos, né? Da época que ele jogava beisebol. E ele mostrando o seu passado, né? É muito legal essa frase que ela fala aqui. You taught me about your past, thinking your future was me. Tipo, você me ensinou sobre o passado pensando que eu era o seu futuro. E... pesado, né, cara? Tipo, que o cara foi criando uma situação de, pô, a gente vai ficar junto, e no final não ficaram. E ela fica perplexa, né, com essa situação. I was there, I remember it all too well. E de novo, né, essa coisa a linha, né, da música, né, bom, tipo um refrão, né, que é essa parte que chama a música, é isso, que é all too well, tipo, I was there, I remember it all too well, tipo, eu tava lá e eu lembro muito bem disso tudo. Que é isso, desse amor que elas viveram e tal, e tá gravado na cabeça dela perfeitamente. Tanto que ela tá descrevendo pra gente várias cenas que ela passou com esse cara. E é isso, né? Muito, muito marcante na vida dela, essa música. Maybe I asked for too much. Maybe this thing was a masterpiece till you tore it all up. Running scared, I was there. I
remember it all too well. Nossa, essa parte também muito legal, muito legal. Que é o que eu falei. Agora ela tá se questionando o que aconteceu, né? Então ela tá aqui, ó. Maybe we got lost in translation. Tipo, talvez a gente tenha se perdido na comunicação. Maybe I asked for too much. Talvez eu tenha pedido demais. Ela tá tentando ver o que aconteceu, né? E ela cria essa metáfora poderosa pros desafios de comunicação em um relacionamento. Ela sugere que mesmo quando duas pessoas se amam, elas podem se perder em suas próprias interpretações e expectativas, né? Levando a conflitos e mal entendidos, que é o que ela está tentando passar aqui pra gente. É um lembrete da importância da comunicação clara e honesta para construir um relacionamento saudável e duradouro. É uma mensagem muito, muito interessante aqui, cara. Ela tá tentando rever o que aconteceu e deixando claro que a comunicação talvez tenha sido o motivo desse término, né? Aí ela fala aqui, but maybe this thing was a masterpiece till you tore it all up, né? Talvez isso fosse uma obra-prima até você rasgar por completo. Que é o que ela imaginava que era, né? Muito, muito legal, cara. Essa letra eu acho muito foda e vai chegar, ó, uma das partes mais legais aqui. Mas antes de... Deixa eu só mostrar, que eu esqueci de mostrar a parte da progressão, que é uma música extremamente simples em termos de acorde, né? É uma música que ela tá no tom de dó maior. Então ela tá no dó aqui. Depois ela vem para um sol com quarta. Peraí, tá ligado isso aqui. Um sol com quarta. Por que é um sol com quarta? Porque ela tá mantendo o dó aqui. E o dó é a quarta do sol. Um sol com quarta. Então vamos dizer assim, é o acorde número 1. E aí vem pro sol, que é o acorde número 4. Então é o quarto acorde aqui. Aí vem para uma sexta menor, que é um Lá menor. E depois resolve não, depois vem para um quarto suspenso aqui, que é um Fá. É um Fá sus 2 aqui. Porque poderia ser um Fá menor, mas ela tira ainda a terça menor e suspende. Então fica um Fá com... um Fá com quarta, exato. Super simples. Muito legal, né? Muito bonitinho, assim, a progressão também, super simples, direta. De novo, né? É música pop, né? Ela tá focada na letra, na mensagem que ela quer passar. Vamos continuar aqui, que essa parte é muito legal. And you call me up again just to break me like a promise, so casually cruel. In the name of being honest, I'm a crumpled up piece of paper lying here, 'cause I remember it all, all, all. Essa parte aqui é muito legal, cara. Legal, né? Em termos, né? And you call me up again just to break me like a promise. Muito, muito pesada essa letra aqui, tipo, e você me liga de novo só pra me quebrar como uma promessa. Ela... Essa atitude, né, cria esse ciclo vicioso de dor e decepção. Cada vez que ele procura ela se permite, né, ter esperança para ser magoada novamente. E isso deixa ela fragilizada e com dificuldade de seguir em frente, né? Ele cria essa coisa tóxica, né? Que ele liga pra ela tentando prometer que vai dar tudo certo, que eles vão voltar e tudo mais, e não cumpre nada disso.
de novo, né? You call me up again just to break me like a promise. Muito legal essa frase, eu acho muito bem feita. E aí a segunda parte, né? So casually cruel in the name of being honest. E, tipo, tão casualmente cruel em nome de ser honesto. Ele, ou seja, o cara, ele usa a honestidade como justificativa para sua crueldade. Age como se sendo franco e direto. Não, deixa eu refazer aqui. Age como se estivesse sendo franco e direto, mas na verdade ele está sendo insensível e desconsiderando os sentimentos dela. Esses versos aí são um retrato da manipulação emocional e da crueldade disfarçada de honestidade. Eles mostram como alguém pode usar a sinceridade como uma arma, né, para ferir o outro sem se sentir culpado. É uma dinâmica péssima, né, tóxica, que deixa marcas profundas e dificulta a superação do término. Que é exatamente o que ela tá falando na letra, cara. O cara fudeu com a vida dela, ela tá tentando se recuperar e você vê o quão mal fez pra ela esse relacionamento, né? Claro, de novo, né? Não é o relacionamento que ela viveu. Vamos dizer que ela é uma música que ela criou e ela tá contando essa história de uma personagem, né? Não vamos presumir que é do Jake Gyllenhaal. Time won't fly, it's like I'm paralyzed by it. I'd like to be my old self again, but I'm still trying to find it. After plaid shirt days and nights when you made me your own, now you mail back my things and I walk home alone. But you keep my old scarf from that very first week, 'cause it reminds you of innocence and it smells like me. You can't get rid of it, so you remember it all too well. Muito legal, cara. Essa parte também é muito foda. Time on fly, it's like I'm paralyzed by it. I'd like to be my old self again. Ela tá falando aqui que o tempo não voa, é como se eu tivesse paralisada pelo tempo e que ela gostaria de ser ela mesma, só que ela ainda tá tentando encontrar, que é muito interessante isso, porque não sei se é todo mundo, mas vamos dizer assim, a gente entra num relacionamento, a gente fica tão animado, tal, não sei o quê, e claro, até um certo ponto você tem que ceder coisas, você vai se adaptando ao seu parceiro, sua parceira e tudo mais. E você tem que tomar muito cuidado para não deixar de ser você. E acho que é isso que ela tá tentando passar aqui, né? Que ela quer se encontrar de novo, ela quer voltar ao estado que ela tava antes de entrar nesse relacionamento. É muito legal, cara, a forma que ela cria essas imagens. Eu acho muito foda. E nesse outro verso aqui, que ela fala que But you kept my old scarf from the very first week, because it reminds you of the innocence and it smells like me. You can't get rid of it, because you remember it all too well. Ou seja, ela tá falando aqui que você guardou meu cachecol daquela primeira semana, porque te lembra da inocência e tem o meu cheiro, né? E também que ele não consegue se livrar desse objeto, porque ele também lembra muito. Então ela tá tentando mostrar pra gente que não só ela tá com dificuldade de esquecer o relacionamento, mas talvez ele também. Como ele ficou com o cachecol, ela tá meio que criando essa interpretação de falar, pô, ele não esqueceu também, senão teria me devolvido. E é uma outra fala que ela manda aqui, tipo, now you mail back my things and I walk home alone. Tipo, você envia minhas coisas de volta e eu caminho pra casa sozinha.
Ou seja, ele mandou as coisas pra ela, porém o cachecol ficou com ele. E aí ela cria essa cena, né? Muito, muito legal. Deixa eu tirar esse falando aqui. Vamos lá, tá quase acabando. Cause there we are again when I loved you so. Back before you lost the one real thing you've ever known. It was rare, you were there, you remember it all too well. Wind in my hair, you were there, you remember it all down the stairs. You were there, you remember it all. It was rare, you were there, you remember it all too well. Thanks for having me. Cara, nossa, eu amo essa música. É muito boa, muito bem feita. Essa interpretação dela deixa a música melhor ainda. Então, ah, em suma, né? All Too Well é muito mais do que uma música, na minha opinião. Ela é uma experiência, é uma viagem emocional pela memória, pela dor e pela resiliência do próprio espírito humano. Porque, cara, ela teve que sair do outro lado, não teve escolha. É uma. E também, como eu falei antes, é uma prova do poder da música para nos conectar, nos curar e lembrar e nos lembrar de que mesmo em momentos mais sombrios ainda há beleza a ser encontrada, né? Tem essa e apesar dessa história, apesar de ser inspirada em uma história específica, ela também ressoa com qualquer pessoa que já amou e perdeu. Ela captura essa essência universal do coração partido, da saudade e da dificuldade de seguir em frente. Cara, eu acho muito brilhante a forma que ela escreveu essa música. De novo, a versão de 10 minutos é muito legal. Ela entra em vários detalhes que você vai falando, putz, isso daqui é verdade, faz sentido. Espero que vocês tenham gostado. Eu amo essa música, é muito legal, eu ouço direto. Essa versão especialmente do Tiny Desk, esse show, eu assisto direto, é muito legal. Cara, Taylor Swift, muito foda, assim. Depois que comecei a ouvir ela, assim, sei lá, cara, a gente começa a refletir sobre a vida, das coisas que a gente passou, né? Porque é isso, cara, a vida, a forma de viver a vida é através disso, né? É através do amor e da perda. Que é aí que a gente vai vendo que a gente vai dando valor nas coisas, né? A gente vai aprendendo a entender o que a gente gosta, o que a gente não gosta, valorizar coisas que a gente perdeu e que a gente gostava. É muito... Esse tipo de música me faz refletir demais sobre a vida, sobre o meu passado, assim, dos relacionamentos passados, não só amorosos, né? De amizades também, que a gente vai desencontrando no meio do caminho e tal. É muito... É esse o poder da música, cara. E eu acho que as músicas da Taylor Swift tem muitas mensagens legais. Quem tiver preconceito aí, cara, eu falo, esquece. Não seja essa pessoa. Eu já fui assim, de não, sou do rock, só vou ouvir rock. Não ganhei nada com isso, só perdi, na verdade. Então a gente tem que abrir a nossa mente e ouvir coisas novas também, né? Eu acho que às vezes satura também ouvir as mesmas coisas. E outra, a gente vai abrindo a cabeça, vai aprendendo outras coisas e vai se inspirando, vai vendo a vida de uma outra forma. Bom, acho que é isso. Espero que vocês tenham gostado do episódio aí. Quem curtiu aí, curte aí no vídeo, comenta o que vocês acharam.
Acho que vai ter outras músicas da Taylor que eu vou falar aqui, tem umas que eu gosto bastante. E, e é isso, galera. Você ficou até aqui, puta, muito obrigado, muito obrigado. Eu sei que esses vídeos ficam longos demais. Espero que não seja maçante, né? Espero que seja interativo o suficiente para você chegar até o final aqui e tirar algo disso. Manda pra galera aí que você conhece, que talvez curta esse som aí. Eu sou um Swift orgulhoso. Essa menina é muito foda, eu curto demais. Quero muito ver o que mais que ela vai criar aí pra frente. Ela já lançou novos discos e tudo mais, já ouvi também. E é isso, galera. Muito obrigado. E a gente se vê no próximo episódio. Valeu!